O nome Volkswagen em alemão significa carro do povo. E essa foi a função do Fusca, por exemplo, durante décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E a Volks seguiu essa receita a fio. À medida em que crescia, a Volkswagen preferiu lançar ou comprar marcas para ingressar nas fatias superiores do mercado. Por isso, Volkswagen não é o tipo de marca que investe em superesportivos, ela tem outras marcas para fazer isso. Lá no primeiro vídeo aqui do canal, eu contei sobre um período durante a década de 90 onde a Volkswagen estava começando a mudar essa imagem e começou a investir em motores mais complexos, buscando um desempenho melhor, e com isso acabou criando, por exemplo, o Golf R32, que usava um motor VR6 e tração nas 4 rodas, algo brutal e completamente distante do próprio significado do nome da marca. Aos poucos, a Volkswagen foi migrando a sua imagem e se reposicionando no mercado, sendo hoje quase como que uma mini Audi. E mesmo o grupo Volkswagen sendo dono de, por exemplo, a Bugatti, houve um breve momento onde cogitaram lançar um superesportivo portando o logotipo Volks, o que gerou o carro conceito chamado Volkswagen W12 Nardo. Eu, quando criança, eu vi esse carro pela primeira vez no jogo Gran Turismo 4 e me perguntava se aquilo era mesmo real. Eu lembro que eu jogava e ficava me perguntando como assim um Volkswagen que parece uma Ferrari? Naquela época eu não entendia tanto assim sobre carros, não conhecia nada do W12 Nardo e eu vou responder isso pra mim mesmo hoje aqui nesse vídeo. O W12 Nardo foi uma ideia de Ferdinand Piëch, presidente da Volkswagen no fim dos anos 1990. A companhia estava no meio de um projeto importantíssimo, o seu primeiro motor W12, que foi criado a partir da união de 2 motores W8. E nessa parte, durante a edição, eu percebi que eu falei errado, eu sou meio burro. O W12 são 2 motores VR6 unidos pelo virabrequim com um ângulo de 72 graus. Já o W8 é a mesma lógica com 4 pistões a menos. E se você não conhece esse motor W8, assiste o primeiro vídeo do canal que eu mencionei, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card. E do W8 nasceu o W12. Ele tem o mesmo comprimento de um VR6 e é tão estreito quanto um motor de 12 cilindros em V. A ideia era colocar esse motor W12 na dianteira de um luxuoso sedã com tração integral, que acabou se tornando em 2002 o Volkswagen Phaeton. Phaeton. Tá bom. Então, só para esse vídeo ficar mais fácil, eu vou chamar ele de Python. Mas no fim dos anos 90, quando o W12 começou a ser projetado, Ferdinand Piëch estava provavelmente extremamente empolgado com o projeto desse sedã. Piëch contratou ninguém menos que a lenda Giorgetto Giugiaro e encomendou um super esportivo totalmente novo ao Giugiaro, do zero, somente para testar a resistência desse motor W12. Sim, falando assim não faz o menor sentido, mas foi o que aconteceu. Giorgetto Giugiaro decidiu, entre aspas, uma vez na vida, como ele mesmo disse, não ter o estilo do carro como foco principal. Nas palavras dele, o que eu construí foi um casulo, uma casca em volta de um motor. De fato é possível enxergar boa parte do motor e até alguns componentes da suspensão dianteira, olhando primeiro o protótipo por cima, do W12 Synchro. O W12 Synchro foi o nome inicial desse projeto. O carro foi apresentado no Salão de Tóquio em 1997 e era dotado de um motor W12 aspirado de 5.6 litros que entregava exatos 420 cavalos, que iam para as 4 rodas através de um sistema de tração integral chamado Synchro, daí o seu sobrenome. Giorgetto Giugiaro é um designer tão sensacional que mesmo quando ele desenha o que na opinião dele era só uma casca, ainda assim o resultado fica um carro lindo. Minha opinião não conta muito porque eu sou fanboy do cara, mas mesmo na época suas linhas foram muito elogiadas no Salão de Tóquio. Ao todo, o projeto do Volkswagen W12 durou 6 anos e 4 versões conceito foram construídas. O W12 Roadster era obviamente uma versão Roadster do W12 Synchro, e não tinha tração integral e sim traseira. Agora eu gostei mais ainda. O motor era exatamente o mesmo e os dois carros até posaram juntos para uma sessão de fotos. Ambos protótipos eram totalmente capazes de rodar, mas demoraria mais 4 anos até que o W12 aparecesse novamente, porque em 2001 uma versão atualizada do conceito foi mostrada em Tóquio. Agora na cor laranja, o W12 ganhava um novo sobrenome, Nardo.
Ele tinha agora uma versão bem mais potente do W12, com 600 cavalos e 63,3 kgfm de torque. Era capaz de chegar aos 100 km por hora em 3,5 segundos, com máxima de 357 km por hora. Esses números sozinhos, assim, fora de contexto hoje em dia, podem não ser tão impressionantes, mas se você se esforçar um pouquinho e pensar que isso foi 20 anos atrás e pela Volkswagen, é sim muita coisa. O câmbio era manual de 6 marchas com trocas sequenciais, e o nome Nardo tinha uma justificativa. O carro foi construído especialmente para quebrar um recorde de velocidade média e distância em 24 horas no Centro Técnico de Nardo, na Itália. Essa pista do Centro Técnico de Nardo formava um círculo perfeito e com uma inclinação que tornava, no ponto de vista físico, uma reta infinita. Nela era possível acelerar constantemente sem precisar fazer correções na direção e nem parar por falta de espaço. O recorde anterior da pista pertencia a um Chevrolet Corvette, com uma velocidade média de 283 km por hora em 24 horas. Uma semana antes de ser apresentado em Tóquio em 2001, a equipe Volkswagen levou o W12 Nardo até a pista que lhe deu o nome e percorreu em 24 horas 7.085 km em uma velocidade média de 295 km por hora. Poucos carros são tão rápidos e essa foi a velocidade média do W12. Com seu nome escrito na história pela primeira vez, a Volkswagen decidiu tentar de novo no ano seguinte. Para isso, eles levaram o Nardo ao último protótipo fabricado do W12, batizado de W12 Record. O carro tinha pintura preto fosco e rodas BBS, que foi uma das patrocinadoras do projeto. Então, entre os dias 22 e 23 de fevereiro de 2002, o W12 Record percorreu nada menos que 7.740 km em uma velocidade média de 322 km por hora. Eram mais de 600 km de distância e mais de 27 km por hora de vantagem sobre o recordista anterior. Insano! Naquele ponto do desenvolvimento, ainda que o W12 tivesse os mesmos 600 cavalos, ele já era 6.0. O objetivo da Volkswagen com a quebra desses recordes foi provar que o W12 era robusto e capaz de suportar longas horas de funcionamento no limite. Mas, infelizmente, a Volkswagen nunca avançou na direção de produzir em série o W12 Nardo. Em 2013, a Volkswagen chegou até a fazer uma pegadinha de 1º de abril, indicando que lançaria um W12 Nardo agora com motor diesel. Mas, de fato, desde o início, o único foco do projeto do Nardo era desenvolver um motor W12. Ao menos como vimos aqui, esse W12 era muito foda. Naquele mesmo ano do recorde, em 2002, a Volkswagen enfim lançou o Volkswagen Python, com o W12, tração integral e um luxo nunca antes visto na marca. Esse carro foi meio que um fracasso também, vale um vídeo específico só pra ele. Mas voltando ao W12, ele foi usado também no Touareg e em outras marcas do grupo Volkswagen, como por exemplo a Audi, no Audi A8 D2, e também nos carros da Bentley, desde o Flying Spur de 2003 até os dias de hoje, inclusive. O Bentley Bentayga tem esse mesmo W12, só que agora ele já está atualizado, com 48 válvulas e novas tecnologias e tudo mais, mas ainda é a mesma base. Um outro carro que eu não sabia na época que também utilizou o W12 foi o Spyker C12 Latourbi. Não ficou satisfeito com esses exemplos? Pois o W12 ainda serviu de base para a criação do W16 Quadriturbo, que equipou o todo-poderoso Bugatti Veyron. Esse que vai ser o próximo vídeo da nossa saga aqui no canal, contando a história de carros com 16 cilindros. Se inscreve aqui no canal para não perder. Enfim, esse é o resumo da história do W12 Nardo. Muito obrigado para vocês que pediram nos comentários para eu trazer a história desse carro. E para encerrar, se eu quando criança soubesse o quanto o W12 Nardo era incrível, eu teria jogado com ele por muito mais tempo no Gran Turismo 4. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.